Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, vamos dando início a mais uma aula da disciplina. A nossa última aula... Nossa última aula relacionada às considerações gerais, tá? Então, hoje a gente encerra esse primeiro tópico, tá? Da disciplina. A gente ainda vai ter algumas aulas teóricas, né? Até a apresentação do trabalho, mas esse primeiro grande tópico, que era dividido em 3 aulas, a gente encerra na aula de hoje, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um roteiro, tá? Para a elaboração de um projeto eletroindustrial. Tem diversas ordens que a gente pode seguir, né? Mas aqui a gente vai ver uma possibilidade, né? E a gente vai ver também sobre a simbologia, vai ver um pouco, né? Sobre a simbologia que a gente viu, né? Na planta de ontem e que eu tenho até que mandar para vocês. Eu achei o material com a legenda. Eu mando para vocês depois dessa aula já, tá? Junto com o material da aula de hoje. Então, é basicamente isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Começando pelo roteiro e depois falando um pouco sobre simbologia. A questão do roteiro, o primeiro passo é o planejamento, né? Então, é nessa primeira etapa que a gente vai fazer o levantamento. Deixa eu só aceitar os colegas. Então, nessa primeira etapa, né, etapa de planejamento, que a gente vai fazer todo o levantamento das informações, vai ver o que a gente precisa para a concessionária, né, o que precisa enviar, o que precisa de informação, questão das plantas iniciais, né, então, por exemplo, se é uma residência, a planta da residência, para que a gente possa trabalhar em cima dela, né, durante o processo. Questão de característica das peças, né, então dimensões das peças, pé direito, o que vai ter em cada peça, né, se é uma peça, se é um escritório, se é um quarto, se é um banheiro, o que se pretende ter em cada peça de equipamento. Por quê? Porque todas essas informações vão ser úteis para o decorrer do projeto, né? Então, nesse primeira etapa, que é a etapa de planejamento, a gente vai fazer, então, todo esse levantamento para que a gente consiga alinhavar, então, os próximos passos, né? A segunda etapa, que é o projeto luminotécnico, que é o que a gente vai ver na disciplina, né? Então, é o primeiro passo de cálculo efetivamente, tá? A gente não começa pela questão de tomadas, tá? Um projeto, a gente começa pela questão de iluminação com o projeto luminotécnico. Não existe só esse método, tá? A gente vai ver isso, a questão do método dos lumens. Existe uma outra opção, tá? Mas, além de ser o mais fácil, tá? Além de ser o mais fácil, é o mais eficaz,
tá? A gente pode dizer assim. Então, o projeto luminotécnico é o que dá o pontapé inicial para os cálculos efetivamente, tá? Nele, então, a gente vai necessitar já ter as informações do ambiente, comprimento, largura, altura. A gente vai precisar ter a questão de luminárias e lâmpadas determinadas para que a gente consiga avançar. Uma outra questão que influencia no projeto luminotécnico é o tipo de ambiente, né? A finalidade do ambiente, para a gente ver a questão do nível de luminância que a gente precisa ter. Então, por exemplo, um quarto eu tenho que ter um nível de luminância diferente de um escritório, porque no escritório tem a questão de leitura, né? Diferente do quarto, diferente do banheiro, diferente da cozinha. Então, todos esses pontos são levados em consideração no projeto luminotécnico. Essa questão do nível de luminância, inclusive, esses valores são fornecidos por norma. Tá? A gente vai consultar a norma para ter essa informação. Outra coisa que influencia dependendo do tipo de ambiente, a gente vai ter uma característica de teto claro, de parede clara, de piso escuro, de parede escura, parede branca, enfim. Essa questão das cores, tá? Quando a gente fala de projeto luminotécnico, a gente fala de iluminação, ela também influencia. Alice, mas eu não tenho como saber que cor que eu vou pintar o meu cômodo. Não é uma cor específica. Mas a pessoa, ao menos, ela tem uma ideia de, por exemplo, de que no quarto ela não vai botar uma parede preta. Ela vai botar uma parede clara, ou ela pretende uma parede branca. Então, porque isso influencia também, tá? Então, todos esses pontos a gente já tem que ter levantado essas informações que é feita na etapa anterior, para que quando a gente comece a fazer o projeto luminotécnico, a gente não precisa estar retrocedendo e buscando informações e aí dificultando o processo, né? Então, o difícil do projeto luminotécnico é ter todas essas informações. Depois que a gente tem isso, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer o desenvolvimento desse projeto. Tá? A terceira etapa, né, é a determinação dos condutores. Tá? Então, a gente tem a questão da previsão de carga, tá? Que a gente pode encaixar em seguida do projeto Luminotec. Tá? Por que isso? Porque aí no momento em que a gente faz a determinação dos condutores, a gente já faz a determinação dos condutores tanto da iluminação quanto das tomadas, de todos os circuitos. Tá? Então, aqui o roteiro, né, que é trazido pela apostila de vocês, ele não tem esse nível de detalhamento, tá? Esse nível de detalhamento que eu vou passando ao longo do curso. É mais um roteiro geral mesmo, mas a gente vai abrir um pouquinho mais essas coisas no decorrer da disciplina, tá? Por quê? Porque no momento em que eu tenho a terceira etapa, que é a determinação de condutores, onde eu vou escolher o método que eu vou fazer, vou escolher o método que eu vou utilizar, né? Então, o método de capacidade de condução de corrente, ou um método de queda de tensão unitária, ou o wattmetro, que são nossas três opções para determinar a seção do condutor, não tem por que eu utilizar essa etapa só para a parte de iluminação, né? Então, eu já faço essa determinação dos condutores do todo, de todos os condutores que vão compor o meu projeto, inclusive os de TUGs e de TUIs. Então, entre essas duas, vamos dizer que a gente tem uma etapa 2.5 aí, que seria essa etapa de previsão de carga para a gente definir o número total de tomadas de uso geral e o número total de tomadas de uso específico, para que a gente possa avançar, então.
E aí, quando a gente avança para essa terceira etapa, a determinação dos condutores, a gente vai chegar nesse momento em que a gente vai escolher um desses 3 métodos que eu falei para vocês, tá? E a partir desses métodos, a gente vai obter, então, o valor da secção dos nossos condutores, tá? Não só dos circuitos terminais, né, mas também da parte da alimentação lá, da distribuição. Tá? Na disciplina, tá? Na disciplina de projetos elétricos 2, que é quando a gente vai calcular isso, eu vou apresentar os 3 métodos para vocês, tá? Delta V unitário, wattmetro e capacidade de condução de corrente. Mas nós vamos efetivamente utilizar a capacidade de condução de corrente, porque é um método que é regido por uma das normas, tá? Ele é o mais aconselhado a se utilizar, leva em consideração a questão da corrente. Não quer dizer que a gente não possa utilizar os outros, às vezes até é utilizado para comparar, né? Para a gente ver se a gente tem uma diferença aí de seção, mas sempre obedecendo a questão do mínimo que a norma nos estabelece. Tá? Então, a gente vai levar isso em consideração também. Mas isso vai ser mais adiante lá na disciplina de projetos 2, tá? Mas essa é a nossa terceira etapa de elaboração de um projeto. Depois, tá? Tem uma etapa que a gente não vai trabalhar, tá, efetivamente com essa etapa, porque a gente não vai fazer a questão da correção do fator de potência, né? Isso vocês talvez vejam numa outra disciplina de redes, de máquinas, que aí vão lidar com essa questão, né, da correção do fator de potência, que aí vai ser com cargas mais específicas, né? Quando a gente estiver trabalhando, então, com cargas reativas, onde seja necessário fazer essa correção, porque a gente tem um valor, né, de 0,93 até 1, que é o valor ideal, né, para a gente ter o nosso fator de potência. Quando a gente está com um valor diferente disso, a gente precisa fazer a correção, né, porque senão a gente vai estar consumindo potência reativa demais, e no caso de uma empresa, o excesso da potência reativa consumida ele é pago, né? Então, a gente precisa ter esse valor de fator de potência mais próximo de 1, porque aí quando a gente tem o valor mais próximo de 1, mais perto de ser uma potência ativa a gente vai ter, né? Então, tem essa etapa, né? Mas é uma etapa que, no caso residencial, ela não é considerada, tá? Mas aqui, como a gente está falando de um projeto elétrico industrial, a gente tem essas diferenças, tá? Então, no caso, a gente pularia essa etapa se a gente estivesse falando do projeto de uma casa. Como eu disse, aqui tem as etapas principais, né? A gente tem a etapa em que a gente vai calcular, né, em seguida da questão dos condutores, que não está aqui, que é a questão do dimensionamento de eletrodutos, né? Então, depois que a gente tem a definição dos condutores, a gente pode, então, fazer o dimensionamento dos eletrodutos e a divisão em eletrodutos. Então, a gente vai ter os circuitos terminais, a gente vai fazer a divisão desses circuitos terminais em eletrodutos, e a partir disso, a gente vai fazer o dimensionamento para verificar qual eletroduto a gente vai estar utilizando, né? Depois dos eletrodutos, a gente entra na questão de dispositivo de proteção. E aí, para a questão de dispositivo de proteção, a gente utiliza essa etapa, que é a questão da determinação das correntes de curto-circuito. Tá? Então, para a gente entrar nessa quinta etapa, o que a gente precisa ter? A gente precisa, então, ter a divisão dos circuitos,
a determinação dessas seções desses circuitos, tá? E a organização desses circuitos, a distribuição, no caso, em eletrodutos. E aí, a partir desse processo, a gente consegue, então, fazer esse quinto estágio, né? Que a gente vai determinar as correntes de curto-circuito e que elas vão ser úteis na escolha do nosso disjuntor, tá? Então, a gente vai considerar basicamente 3 valores de corrente para fazer o dimensionamento do nosso disjuntor. É o valor efetivamente daquele circuito, tá? O valor da corrente de curto-circuito e o valor máximo de corrente que aquela seção de condutor ela suporta. Por exemplo, eu tenho um condutor, eu tenho um circuito, né? E eu tenho 25 amperes, tá? E aí eu estou usando, eu não sei de cabeça os valores da tabela, tá? Eu vou chutar aqui só para tentar exemplificar para vocês. Eu vou considerar um condutor de 4 milímetros quadrados, tá? Mas esse meu condutor, ele suporta um valor de até 28 amperes. Então, além de considerar o 25 ampere, que é a corrente que eu tenho efetivamente no meu circuito, eu também vou considerar esse 28, que é o máximo que o meu condutor ele suporta, além dessa outra informação de corrente curto-circuito. Então, a partir desses 3 dados, é que a gente vai determinar, então, o nosso disjuntor, né? Vai calcular qual é a corrente necessária que o nosso disjuntor ele tem, tá? Então, essa é a nossa quinta etapa, né, do nosso projeto. A sexta etapa também é uma etapa que ela não faz parte de um projeto de uma residência, né? Ela é focada na questão de uma indústria mesmo, que é a questão da determinação dos valores de partida dos motores, tá? A gente precisa conhecer as características do motor, a gente precisa conhecer as condições da nossa rede para determinar, então, aqueles instrumentos e equipamentos que vão auxiliar, então, no processo de acionamento e de proteção do motor, né? Então, a gente precisa ter essas informações do motor para que a gente consiga definir o que a gente precisa utilizar para acionar ele e o que a gente precisa, né, utilizar para garantir a proteção e a segurança, não só do motor, mas da instalação como um todo. Tá? Então, nesse momento se faz o levantamento de todos os motores que a gente vai fazer uso, né? E aí, a partir disso, então, a gente define e dimensiona, né, quais os dispositivos de acionamento e quais os dispositivos de proteção. Depois, então, como eu disse, a gente precisava da informação da determinação da corrente curto-circuito para que a gente pudesse determinar os dispositivos de proteção. Então, aqui nesse momento, no sétimo passo, é que a gente vai fazer o dimensionamento desses dispositivos. Não só para os circuitos em questão, né, mas também para os motores que a gente pegou as informações no passo anterior, tá? Então, nesse momento, a gente passa a se preocupar, então, com a proteção do nosso projeto, tá? Eu vou dizer assim, ó, entre dimensionamento de condutor, eletroduto e dispositivo de proteção, o de dispositivo de proteção é o mais fácil de ser feito, tá? Porque a gente tem que fazer pouquíssimos cálculos, as informações elas já vêm de passos anteriores. A gente basicamente tem que recuperar essas informações de corrente e aí efetivamente determinar qual disjuntor a gente vai estar considerando, tá? É o processo de dimensionamento mais fácil se comparado aos anteriores, tá? O
mais trabalhoso é o dimensionamento de condutores. Aqui também é um passo que a gente não vai estar vendo efetivamente como se faz. A gente vai falar um pouco sobre isso em sistemas de potência, em redes, mas a gente não vai efetivamente fazer esse cálculo, né? Que é o cálculo da malha de terra. Então, para isso, a gente tem que ter conhecimento da natureza do solo, das correntes de falta, fase terra e dos tempos de atuação correspondentes dos dispositivos de proteção. Tá? Como eu disse, a partir do 7º passo, a gente passa a focar na questão de proteção, né, e segurança dos dispositivos e também dos usuários, né? O diagrama unifilar é o próximo passo. A gente falou um pouco sobre essa questão de diagrama até na aula de ontem, né, onde a gente falou da importância de planta, de diagramas, enfim. E aqui eu aproveito já para lembrar, né, durante todas essas etapas que a gente está fazendo, a gente está desenvolvendo a planta ao longo dessas etapas, né? Então, a gente... O colega mandou, depois eu vejo. A gente fez a etapa de dimensionamento de condutores, a gente fez o luminotécnico primeiro, vai lá, coloca a indicação na planta. Fez o dimensionamento de condutores, vai e faz. Dimensionamento de eletrodutos. Cada etapa dessa, a gente sempre vai ter informação para inserir na planta. Cada passo que a gente dá representa algo a mais a ser inserido na nossa planta, tá? Então, a gente vai tendo uma construção da planta conforme a gente vai avançando no projeto. Pode fazer tudo no final? Pode, tá? Só que aí a gente tem que estar retornando com as informações. O mais fácil conforme vai avançando cada etapa, já vai documentando e vai colocando, né, inserindo na planta, fazendo o desenho para facilitar o processo. A questão do diagrama unifilar, a gente vai representar alguns elementos, né, que vão, então, nos dar uma ideia geral do funcionamento do todo, né, no caso desses dispositivos que vão ser utilizados. Também é uma etapa utilizada no meio industrial, tá? Não é uma etapa que a gente faça na parte predial que a gente fala, né? Então, a representação de chaves fusíveis, seccionadores, disjuntores, com as suas respectivas capacidades nominais e de interrupção, bem como transformadores de corrente e cabos, lâmpadas de sinalização, indicação da seção dos condutores dos circuitos terminais e de distribuição e dos respectivos tipos, mono, bi ou trifásico, dimensão da seção dos barramentos dos quadros de distribuição, indicação da corrente nominal dos fusíveis, indicação das correntes de ajuste dos relés, da faixa de ajuste do ponto de atuação, potência, tensão primária, secundária, TAPs, impedância dos transformadores da subestação, para-raios, mufas, buchas de passagem e etc. Transformadores de corrente e potencial com as respectivas indicações de relação de transformação, posição na medição de tensão e correntes indicativas com as respectivas chaves comutadores, caso haja. Tá? Então, são vários itens que vão compor o diagrama unifilar, muitos deles, né, voltados para o meio industrial, para que a gente, então, consiga
entender como tudo funciona, como tudo se interliga, quais as características de cada um desses dispositivos. Tá? Quando a gente fala, e eu vou fazer um resumo, né, depois dos itens e do passo a passo que a gente vai ver efetivamente na disciplina. Então, o roteiro que seria do predial, né, e não do industrial que eu estou apresentando aqui. A questão do memorial descritivo, a gente também falou um pouco na aula de ontem, tá? Que é tudo o que vai ser necessário para o entendimento do projeto. Então, se uma pessoa pegar o meu projeto, a minha planta, o que ela precisa saber para entender aquilo? Tá? Então, qual é a finalidade do projeto? Então, se é uma residência, se é um escritório, se é uma indústria, se é um prédio comercial, as questões que vão ser enviadas para a concessionária, né? Então, questões de endereço, de questão do ponto de entrega, o que eu preciso que a concessionária me envie, né, de energia, que tipo de entrada eu vou ter, né? A gente falou dos tipos de entrada na aula de ontem. A minha carga prevista, então, a partir da previsão de carga, a demanda, tá? Que eu vou estar considerando. O tipo de subestação, abrigada em alvenaria, blindada ao tempo. Como está sendo feita a questão da proteção e comando de todos os pontos, né? Todos os cálculos do projeto. Então, o cálculo do projeto luminotécnico, o cálculo de dimensionamento de condutores, cálculo de dimensionamento de eletroduto. Porque isso serve como uma justificativa, porque se eu colocar só, eu vou adotar uma seção de 4 milímetros quadrados e eu não tiver o cálculo, como que eu provo, né, que aquilo foi calculado, que aquilo foi projetado e que atende às necessidades e o requisito do projeto? Então, eu preciso ter todos esses cálculos documentados. Tá? Características completas de todos os equipamentos de proteção e comando, transformadores, cabos, quadros, relação completa de material e planilha orçamentária. Tá? Vou dizer para vocês que eu acho que esse último item, para quem está contratando o projeto, é o mais importante. Tá? É o que eles vão incomodar mais. Tá, quanto tu vai gastar para fazer tudo isso? Esse projeto vai custar quanto? O que dá para fazer para diminuir esse valor? Né? Então, a questão do custo, ela pesa muito. Né? Pesa mais até do que deveria em determinados casos. Tá? Caso a gente tenha, então, outros dispositivos que não os citados, né, anteriormente, ou tem alguma outra especificação, alguma outra característica, algo a mais, né, que não entre nos outros itens, a gente também deve acrescentar, né, indicar eles de alguma maneira, né, destacando, então, os pontos necessários para o entendimento e também a justificativa de por que estar utilizando tais equipamentos ou dispositivos, né? Ainda no memorial descritivo, a gente tem a questão, quando a gente fala de uma indústria ou a gente fala de uma empresa, tem a questão de orçamento, né, de proposta de orçamento que tem que ser feita, mais de um orçamento para ser avaliado, e isso também deve ser levado em consideração, tá? Como eu disse, isso voltado para o meio industrial ou comercial, né,
onde tem essa necessidade devido à legislação da empresa, justificativa, enfim. Então, as empresas comerciais escolhidas pelo interessado do projeto para apresentar a proposta tem que se basear, né, naquelas características. Então, a gente aqui tem 2 pontos. O primeiro, que é esse que eu falei, justamente de eu tenho o projeto e aí eu tenho que orçar esse projeto e aí para isso eu entro em contato com empresas e as empresas geralmente mais de uma, né? Porque uma é de uma parte, fornece alguns equipamentos, outra de outra, enfim. Fornecem os seus orçamentos, mais de um, né? Para serem avaliados e serem adotados. E a gente tem uma outra questão, que é quando um órgão, por exemplo, um órgão público, ele abre uma licitação e aí a gente tem concorrentes para pegarem aquele projeto, né? Então, aí a gente tem uma série de características a serem cumpridas, né? E todos os que desejam concorrer, né, têm que obedecer essas características. Então, a gente tem vários projetos sendo submetidos e aí vão ser analisados e vão ser vai ser escolhido, né, o que melhor atende às necessidades daquele projeto e o que geralmente cobrou menos, né? Então, a gente tem esses 2 pontos, né? Um ponto que é o de escolha de projeto, então tu está vendendo o teu projeto, e o outro que é com o projeto já vendido, já aprovado pela pessoa que te comprou, tu tem que definir materiais e empresas que vão te fornecer aquilo que tu necessita para construir esse projeto. Então, a gente tem esses 2 lados, né? Esses 2 viés aí para serem analisados, né? Antes de falar sobre a simbologia, vou pegar um slide que esteja mais vaziozinho. Pode ser esse aqui. Aqui, a gente tem os tópicos para a elaboração de um projeto elétrico industrial. Se eu tivesse que resumir, fazer um roteiro para a elaboração de um projeto predial, tá? A gente tem um pouco mais simples, tá? Esse processo. Eu diria para vocês assim, ó, primeiro é a mesma coisa, né? Primeiro, então, é o levantamento das informações, mesma coisa que a gente tinha nesse, né? O segundo, o projeto luminotécnico, até aí a gente não muda, tá? A terceira etapa, questão de previsão de carga, tá? Aqui a gente tem questão de divisão e circuitos já. Tá? O quarto, dimensionamento de condutores. Tá? Depois, o quinto, dimensionamento de eletrodutos. Dimensionamento de dispositivos de proteção. O 7, o memorial descritivo. Tá? Quando eu falo de um projeto predial e a gente vai construir um projeto predial nessa disciplina, não só nessa específico, né, mas em todas elas, é isso que a gente vai ver, tá? Ainda tem outras etapas, eu poderia aqui colocar entre previsão de carga e dimensionamento de condutores a questão da demanda, tá?
que a gente também vai estar calculando, mas os grandes grupos, né, as grandes etapas de um projeto elétrico predial, que a gente fala, seriam esses aqui, né, ao meu ver, e que a gente vai fazendo ao longo da disciplina. Lembrando, né, que aliado a tudo isso, a gente tem a questão da construção da planta, tá? Então, para esse levantamento de informação, a gente tem uma planta baixa, que a gente fala, tá? Então, que seria a planta só com a localização dos cômodos, tá? Então, com 4x5, 2x2, com as dimensões, tá? E a planta baixa que a gente fala. E aí a gente vai avançando. Foi para o projeto luminotécnico. A gente vai lá e vai colocar as luminárias. Fomos para a previsão de carga. A gente vai lá e vai colocar as tomadas, tá? E aí, cada etapa, a gente vai construindo a nossa planta, tá? Para que quando a gente chegue lá na etapa de memorial descritivo, a gente já tenha toda a planta construída e não precise ficar retornando, né? Para estar fazendo mais alguma coisa na planta. Então, aqui, né, são as etapas que eu acho importante num projeto predial e que a gente vai desenvolver. É bastante coisa, tá? Então, lá em projeto 2 mesmo, a gente vê previsão de carga, a gente vê demanda, a gente vê dimensionamento de condutores, e não me lembro se a gente chega a ver dimensionamento de eletrodutos. Então, o que essa disciplina tem de teoria, né, a outra não tem nada, né? A gente vai ver tudo, cálculo, dimensionamento, muita tabela, tá? Para a gente conseguir, então, elaborar isso. A diferença disso para o que eu mostrei são algumas etapas que são necessárias num projeto industrial. Questão de motor, questão de correção de fator de potência. Então, esses itens que precisam ser considerados nesse meio industrial. Tá? Mas todas essas etapas do predial tem no industrial, mas nem todas as etapas do industrial vão ter no predial, né? O preço de um projeto deve ser muito caro, Alice. Olha, não vou te mentir porque eu não sei valores, tá? Eu não sei valores, nunca vendi um Trabalho é o que dá. projeto, mas sim, tá? É um projeto que deve ser, porque vai muito além de desenvolver o projeto, né? Tu é responsável por aquilo. No momento em que tu assina um projeto, que tu desenvolve esse projeto, tá te responsabilizando por ele. Então, isso tem um valor também agregado, vamos dizer assim, tu tá colocando o teu na reta, né? Se alguma coisa der errado, mas eu vejo assim, por um projeto, tu vai contratar um serviço de um arquiteto, por exemplo, tu também paga muito para ele fazer a parte toda da arquitetônica da tua casa, né? Então, acredito que sejam valores parecidos, né? Claro que devem ter valores, por exemplo, só fazer o projeto, ou fazer o projeto e implementar, deve ser vendido assim, né? Por partes, mas deve ser bastante dinheiro, não sei dizer quanto, tá? Mas acredito que seja, não seja pouco, né?
É muito detalhe, muito. Como falou, a responsabilidade pesa muito. É. E tem a questão também que o projeto ele é feito e ele é alterado muitas vezes, né? Dificilmente tu vai acertar de primeiro. Principalmente quando tu está fazendo projeto para alguém. Tu vai chegar lá, em determinado momento a pessoa vai dizer: ah, mas eu queria mais uma tomada aqui, uma outra tomada ali. E Fazer tudo, né? isso faz com que mude previsão de carga, mude a demanda. Claro que a gente sempre trabalha com uma margem, né? Para que essas coisas aconteçam. Mas, por exemplo, tu faz um novo circuito, tu vai colocar aquelas tomadas, né, no mesmo circuito, aí tu coloca no mesmo circuito, já muda a potência daquele circuito. Isso vai interferir na seção do condutor? Não vai? Ou, vou criar um novo circuito para não mexer no que tem. Tá, e ele vai passar por qual eletroduto? Então, tem toda uma questão, porque tudo funciona interligado, né? Uma coisa é dependente da outra, nisso que a gente vai ver. O luminotécnico, não. O luminotécnico, ele é o que é mais independente, tá? Mas desde a previsão de carga até a questão do dispositivo de proteção, é tipo uma bola de neve. Uma coisa vai levando a outra. Então, uma alteração lá no início influencia lá no final. Claro, se for uma pequena... eu vou adicionar ali uma... alguém colocou... Matheus Melo botou para nós aqui, Patrick, no chat. O preço médio para o projeto elétrico é cobrado por metro quadrado, que é em torno de 4 a 5 reais. Para a instalação do projeto, o preço pode girar em torno de 18 a 25 por ponto instalado, dependendo se é comercial ou residencial. Aí foi atualizado, ó. Isso era antes, pelo que eu entendi. O valor médio para o metro quadrado desse tipo de serviço é de 30 a 60 reais. Vamos imaginar que você deseja um projeto de 50 metros quadrados. Aí tu vai pagar 60 por metro quadrado. Isso só para desenvolver o projeto, né? Fora o que tu gasta de material, gasta para tudo, né? Nem tinha ideia desses valores, só não entendi por que mudou tanto, né? De 4 a 5 reais, depois para 30 e 60. Deu um aumento bem grande aí no valor. Se eu fosse fazer um projeto para vender, eu ia me basear nesse segundo aí. Isso é para poder pagar o super, Alice. Tá. Foi aumentando tudo, aumentou bastante o preço de projeto também. Mas é bem caro mesmo, né? Não é. Porque é bastante detalhe, né? É bastante alteração. Isso é bastante coisa, sim. Por isso que a gente vê, quem trabalha no meio industrial, às vezes pega uma planta, tá? Não só elétrico, vamos uma planta de um coisa. Aí daqui a pouco tem uma revisão da planta, aí tem uma outra planta. Aí fez outra alteração, aí tem a planta, aí já é a terceira versão daquela planta. Quando eu fiz o estágio numa empresa que estava fazendo a parte da sala de comando, estava na 15ª edição daquela mesma planta. Então, quer dizer, foi alterado 15 vezes. 15 vezes se identificou que tinha alguma coisa que tinha que ser modificada. E aí o cara que faz o projeto, cada vez tem que estar alterando. No momento em que tu vendeu, te vira. Quantas vezes foi preciso alterar, tu vai ter que alterar, né? E aí vai lançando uma nova planta, e assim vai indo. Adicionou mais uma tomada. Adiciona lá na planta, lança uma nova planta. O cara tá lá fazendo e verifica, mas botaram essa caixa de passagem aqui, mas não tem como, a gente tem que botar
mais para o lado. Porque, às vezes, tem coisas que só quando vai efetivamente fazer na prática que tu vê que aquilo que está no projeto não vai poder ser seguido, né? Porque no papel tudo funciona, né? Tudo se interliga, tem como passar fio por aqui, por ali, mas no momento em que tu vai efetivamente fazer a instalação na prática, aí as coisas já não funcionam tão bem como funciona no papel, não. Aí já não passa o fio por ali, já tem uma parede que já não ficou bem ali. Então, tudo isso vai sendo alterado, né? Tudo isso está embutido no preço. É o que eu digo, o papel ele não reclama, ele não diz que não pode. No papel tudo é bom, tudo funciona, tudo é perfeito. Teoria linda. Não, na teoria tudo funciona perfeitamente. Agora, quando a gente vai ligar as coisas na prática, a gente começa a ter alguns problemas. A gente visa fazer o projeto para diminuir isso, né? Mas sempre vai ter. Dificilmente um projeto ele vai acabar numa versão só. O que foi pensado ser colocado em prática. É muito difícil, porque tem N circunstâncias que a gente, em algum momento, a gente esquece, né? A gente não pensa. Como eu disse, a gente vem, conforme a gente vai avançando nas etapas, a gente vem construindo a planta. Para construir a planta, a gente tem a questão da simbologia. Tem toda a questão associada de desenho técnico, né? Normas que seguem, que antes era bem mais complexo, tá? Mas acabou melhorando muito com os softwares, né? Então, um AutoCAD da vida aí facilita um monte nesse processo, ele já tem os pacotes, tu já importa, ficou bem mais fácil fazer, né, essa etapa. Fora que eu fico pensando antes, né, quando as plantas eram feitas à mão, e aí eu tenho que fazer uma alteração, trocar uma tomada de lugar. Aí eu tenho que fazer a planta toda de novo. Tem que desenhar tudo de novo. E agora no computador eu vou ali, dou um delete naquela tomada, mudo a tomada de lugar, tá feito, só mando imprimir de novo. Então agilizou, né, facilitou muito mais esse processo, né, sem sombra de dúvida. E aí tem toda essa questão da simbologia, a gente tinha a questão da NBR 5444 como base, tá? Oficialmente ela foi cancelada em 2014, tá? Mas muito do que se utiliza ainda é baseado nessa norma, né? Mesmo que ela não seja oficial, várias nomenclaturas acabaram virando consenso, né? E aí se continua utilizando. A gente tem, então, a ABNT, né, ela nos indica duas IEC, né, a 60.617 e a 60.417, que são normas internacionais. A gente ainda não tem a tradução dessas normas para o português, né? Mas, como eu disse, ainda assim a gente continua utilizando, né, a NBR 5444 como a base para a simbologia, né? A gente tem aqui alguns quadros, né, de simbologia. Então, fazendo essa comparação do que a gente tinha na NBR 5444 e o que é utilizado atualmente, né? O que usualmente a gente considera. Nada é regra, tá, pessoal? Se alguém quiser fazer um projeto e criar lá suas próprias, fazer tudo diferente, pode.
desde que coloque na legenda o que cada coisa significa. É claro que utilizar a nomenclatura que usualmente é utilizada facilita para aquela pessoa que vai pegar aquele projeto, vai trabalhar com ele, porque ela já está acostumada com uma nomenclatura base, né? Mas desde que tudo esteja documentado, esteja representado na legenda, não tem problema. Então, vocês podem ver que aqui, por exemplo, na primeira só mudou que a gente tinha a indicação ali do diâmetro, na segunda também, a quarta mudou de tracejado para contínuo, no caso tem 2 linhas contínuas aqui, tá? Uma em cima da outra, e o resto seguiu a mesma coisa que a gente tinha na NBR, seguiu sendo utilizado. E é o que a gente vai ter na maioria das coisas, tá? Questão de interruptor, que mudou bastante, né? A gente tinha as bolinhas, né? E agora, quando a gente tem, por exemplo, interruptor com tomada, a gente geralmente encontra isso aqui, encontra o desenho da tomada e aí do lado S1, tá? Que aí indica que eu tenho aqui uma tomada e um interruptor. Então, uma nomenclatura associada a outra, né? Os interruptores acabou ficando assim, né? S1, S2, S3. Mas bastante coisa acabou seguindo a mesma ideia, né? Questão das tomadas, né? Tomada de luz baixa, tomada média. Essa questão de ter ou não ter a potência, às vezes ainda tem projetos que colocam, tá? Tem projetos que ao invés de colocar do lado, como estava aqui, como era na NBR, coloca na legenda. Faz uma legenda extra só para indicar as potências dos pontos de iluminação e das tomadas, para não ficar, porque senão fica muito poluído também a planta, né? A gente acaba ficando bem poluído. Questão de tomada de telefone, né? Que a gente nem sei se tem mais, né? Tomada aí de telefone, né? Nas plantas, tomada de rádio e TV. Cigarra, campainha. Tem nomenclaturas também de cigarra e de campainha que ao invés da bolinha é um quadrado. Tá? Um quadrado, um retângulo, sei lá. Aí ao invés do círculo, usa esse retângulo. Também são nomenclaturas utilizadas. Tá? Mas como eu disse, sempre que tem uma nomenclatura, ela tem que estar na legenda. Tá? Em Alice, Diga. eu vi esses tempos, eu fui na Comel ali comprar uns interruptores e eu vi aquela tomada para carregar celular, né? Que agora tu vê, até no shopping tu vê, né? Tem aquela bancada lá e tem aonde tu carregar o teu celular, né? Talvez a de telefone hoje ela vai ser substituída por essa, né? Aqui tem a USBzinho. USB, isso. USB eu vi. Eu não sei como é que ela é ligada, né? Mas eu vi essa tomada aí. Achei interessante. Eu vou te dizer que eu nem sei se já não tem. Tem para vender nas ferragens. Não, eu digo se já não tem uma nomenclatura para essas tomadas. Uhum. Não sei se já tem. Já deve ter. Já deve ter alguma coisa aí. Não digo alguma coisa que seja um padrão já, entendeu? Mas já deve estar aparecendo aí alguma coisa que indique essa diferença. Tem as de internet, né? De internet até não tem aqui, mas a de internet ela é tipo esses triângulos aqui, tá? Também de tomada de telefone, só que aqui na ponta, deixa eu pegar uma coisa para desenhar. Aqui na ponta é um outro quadradinho, que é quando a gente tem
que é para telefone também, mas tem até essas entradinhas de deixa eu aceitar um colega, para colocar, às vezes, internet, enfim. Então, são adaptações, tá, pessoal? São adaptações que a gente vai passando, né? Foi bem lembrado pelo colega, mas acredito que venha a ser algo em relação a isso mesmo, como tu disse. Talvez uma indicação de que é tipo, de menor potência, né? Talvez isso seja uma coisa que vem ali junto, né, para fazer essa distinção, porque quando a gente fala de USB, a gente está falando de 5 volts, né? Então, talvez tenha alguma coisa relacionada a isso para indicar, né? A gente tem a questão das alturas indicadas por ser não pintada, pintada média, toda pintada. Isso serve para qualquer tipo, né, de tomada, seja ela uma tomada normal ou de luz, né, ou tomada de telefone, enfim, a gente tem essa nomenclatura das cores, né, para representar. Então, acho que o que vai mudar deve ser a questão da indicação da potência, porque basicamente é a mesma coisa, né? Vocês veem que a ideia é o triângulozinho para indicar a tomada. Tem locais que, em vez do triângulo, usam um semicírculo aqui também, mas é a mesma ideia de indicação. Né? Mas não vi, tá? Ainda não vi. Até joguei aqui rapidinho no Google, porque geralmente o Google responde tudo. Mas a princípio não achei nada de diferente. Ainda não foi criado ainda uma simbologia para representar. Ao menos olhando assim rapidamente aqui, não consegui achar. Deve ser relacionado, por enquanto, né? Tá relacionado a colocar ali, né? Que é um 5 volts, talvez, não sei. Ela é uma tomada módulo, né? Vem embutido junto com ela um módulo que reduz, transforma, no caso, uma fonte atrás dela. Eu vou dizer que eu nunca, só usei, né? Não peguei uma tomada. Mas eu acho que é que nem, tipo, um módulozinho que a gente só troca a cor, né? A gente troca a cor para indicar que é Ela, 220, a gente e ela deve vem colocar um com... módulo ali, né? E tem umas que vêm com a fêmea normal e USB junto, no caso, né? Tu pode usar das duas formas. Ah, sim. Aqui eu achei os modelos na internet, né? Mas não achei a simbologia, né? Só achei, claro, esses tipos de modelos aí que a gente tem. A gente pode ter, de repente, alguma alteração depois, porque tem bancadas, né? Bancadas que só vêm os USB, nem tem uma tomada associada a eles. Então, de repente, alguma representação relacionada a isso. Alice, eu achei aqui só o conceito e definição do significado do USB, a foto, no caso. Mas aí não é a simbologia, né? É só eu botei simbologia aqui, achei até tem como instalar, como fazer e tudo, mas não tem a simbologia em si. Tem até uns videozinhos sobre falando justamente isso que o Wagner estava falando, a questão de ser modular, de como funciona. Tem até uma aqui que é uma tomada, aí tem 2 USB na parte de cima, no módulo de cima, e uma tomada normal na parte de baixo. São tendências, né? São alterações aí que a gente vai
ao longo do tempo vai passando, é inevitável, né? A gente vai substituindo cada vez mais essas tecnologias aí e vai repercutindo nessas alterações, né? Então, tem que estar em Talvez, constante... Alice, talvez isso possa ser que nem tu falou, né? O próprio projetista, ele pode criar, né, uma simbologia para ela, né? Aí ele tá lá na legenda essa simbologia dela, né? Claro, aí Sim, isso vai ser explicado para quem o eletricista que vai instalar, né? Hoje em dia, com principalmente esses prédios comerciais, né? Eu acredito com a evolução, né, que está tendo da tecnologia, isso vai ser mais comum do que nós estamos habituados hoje, né? sim. Acho que já vai fazer parte, né? Assim como a gente tem a questão das tomadas hoje é normal, eu tenho tomada alta, média, baixa, TUG, TUI, vai fazer parte do cotidiano do projeto, né? Não vai ser uma coisa tão nova. E aí, no momento em que isso passa a se tornar rotina, a gente acaba padronizando, né? Daqui a pouco a gente até tem já um padrão aí para fora, nesses países que avançam muito mais rápido do que o nosso, né? A gente basicamente vai copiando o que os outros vão fazendo. E aí, de repente, lá já até tem algum padrão e que daqui a pouco vira febre, né? Todo mundo começa a utilizar. Mas isso é uma das opções, né? De repente, o cara está fazendo o projeto de um prédio comercial e ele cria uma simbologia e coloca na legenda, né? E aí, na descrição ali, ele vai colocar, ó, tomada média com USB. Te mandei uma foto no WhatsApp, não sei se é. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Meu celular vibrou, mas eu nem tinha olhado. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que não é aquilo ali, é o significado e conceito, definição, no caso. Aham. Deixa eu baixar. Eu acho que é só o significado, mas de repente pode surgir daqui. É. Deixa, não sei se aparece. Eu mudei a tela aqui. O que vocês estão vendo aí? Ainda é o slide ou é o que o colega me mandou? É a foto que eu mandei. Ó, de repente, esse recorte aqui, ó, de que tem uma tomada, sei lá como eles vão botar, tá? De repente, uma tomada com um quadradinho em cima, a gente possa querer identificar que a gente tem uma tomada ali junto com alguma outra coisa, e aí aqui, a partir disso, representar que é uma tomada e mais uma entrada USB. De repente, a partir dessa combinação, a gente consiga estar criando alguma coisa, né? Mas isso tô pensando, né? Não tenho essa criatividade aí para criar nomenclatura. Sou péssima em desenho. Mas bem lembrado, é uma das coisas que vai ter que ser adaptada, né? Questão de luz mesmo. A gente ainda tem muito questão de luz incandescente, né? E o grupo aí que vai apresentar sobre lâmpadas incandescentes vão falar, né, da questão do desuso. A gente tem aplicação de lâmpada incandescente aí em geladeiras, né? A gente ainda utiliza, mas em residência praticamente para iluminação de cômodos a gente não tem mais, né? E aí a gente tem essa diferença, né, da luz fluorescente, né? Mas a gente não tem, por exemplo, ainda uma representação para LED nessas normas. A gente segue indicando uma luminária, né? Naquele padrão que eu falei para vocês,
na outra aula. A gente indica a luminária assim, tá? Ou no quadrado, né? No retângulo, né? Assim a gente também indica com ela no centro, enfim. Mas a gente não tem, que nem a gente tem para incandescente, para fluorescente, a gente ainda não tem efetivamente um padrão, né? Para as de LEDs, né? Questão das chaves, então, né? Algumas coisas antes nem eram, né? Então, chave série paralela, estrela triângulo, compensadora, isso nem tinha na norma antiga, tá? Foi coisas que foram depois desenvolvidas, né? E outras coisas não mudam, né? Transformadores mesmo não mudou nada. O motor mudou, né? A gente já está acostumado com o símbolo do círculo com M, né? Caixa de medidor também. De para-raio, confesso que eu ainda não vi nenhuma das plantas que eu já trabalhei. Eu não vi essa nomenclatura aqui, né? Ainda não peguei nada que tivesse essa simbologia. Mas também são coisas que a gente não tinha. Quando a gente tinha a norma como padrão, para-raio, simbologia de terra, capacitor, caixa de medidor, isso não era considerado nessa norma, né? Então, ao longo do tempo, se sentiu a necessidade e se criou essas coisas, que é o que daqui a pouco, daqui a, sei lá, de repente, 1, 2 anos, quando eu for ministrar essa disciplina, eu vou estar trazendo aí essa questão do LED, da tomada USB e de quem sabe quantas coisas vão surgir até lá, né? Aqui só alguns outros exemplos, né? E era isso que a gente tinha efetivamente para a aula de hoje, né? A questão dos roteiros, essa diferença entre o industrial e o predial, né? Com essas duas abordagens. Esse predial que eu mesma coloquei ali para vocês, mas que a gente vai construindo ao longo da disciplina. E a questão da simbologia, né? Que vocês vão utilizar no decorrer da disciplina quando forem fazendo, né, efetivamente as plantas. E aí eu espero que lá em Projetos 2 já seja, não sei, né? Não sei mais nada, mas ao menos Projetos 3 eu queria que fosse presencial, porque para a gente construir ali efetivamente no dia a dia da empresa, da aula, um projeto, né? Porque vai ficar bem complicado fazer isso virtualmente, mas isso é um problema para mais adiante lá. Ainda tem muita disciplina para vocês verem antes disso. Não vamos pular etapas. Tá? Tá para as aulas, professora? Hã? Presenciais. Não entendi. Tá para voltar às aulas presenciais. Mas eu não sei o que a escola vai adotar. Tá? Eu não sei se a escola vai retornar. Eu ainda não tive. Eu vou ver se essa semana agora eu tenho que ir na escola resolver umas coisas. E aí eu vou perguntar posicionamento, mas eu não sei se a escola vai retornar ainda nesse momento, tá? Porque vai muito além do fato de estar em aula, né? Tem toda a questão de locomoção, o pessoal que depende de ônibus ainda tem, enfim, não é só o fato da sala de aula, né? Tem uma série de outros pontos, né? E eu acredito que para muitos de vocês o EAD ele ainda é uma melhor opção, né? Por conta de serviço, de estar em casa, enfim. Alice, Oi. quando tu for lá na escola e tu indagar eles, questiona se
quando voltar às aulas presenciais, se as aulas vão continuar sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube. Por causa que, no meu caso mesmo, aqui a companhia vai ficar até, sabe Deus quando, 7x7, ou 3-2-2-3. Tem colegas que trabalham em turno inverso à noite. Como tu falou, o online ainda está sendo vantajoso para muito do pessoal aqui, acredito eu. Eu vou dizer assim, ó, eu acho que até é uma questão de adaptação e que talvez seja uma coisa que venha para ficar, né? Conciliar esses dois mundos, o presencial com o virtual. Talvez durante a aula estar sendo transmitida ao mesmo tempo. No caso, eu também, professor, o Michael, se voltar agora presencial, eu vou ser obrigado a sair do curso, porque eu não vou ter como ficar. Eu Vai ficar acho que ao complicado menos pra mim. nesse primeiro... Eu acho, tá? Isso não é uma posição de ninguém, é uma posição minha. Eu acho que nesse momento não vai retornar o presencial. E acho que quando retornar, ainda vai ser ofertando as duas opções. Vamos ter que achar um meio termo, com certeza. Porque eu acho que vai acabar, na verdade, o EAD ele vai acabar tomando conta no sentido, principalmente desse tipo de curso, né? O pessoal que trabalha, às vezes, quando eu dava aula presencial, que a gente que chegava às 7h30, 7:45, soltava, dependia do ônibus do serviço, chegava em casa, tomava banho, tomava um café e ia, ou às vezes o pessoal ia direto do serviço. Tem uma maior facilidade de estar em casa. É mais difícil, tá? Eu vou dizer assim, ó, eu por mim. Para o professor é mais difícil, porque às vezes é muito mais fácil eu chegar lá, essas aulas mesmo, eu estaria só falando, usando um pouco do quadro, não teria que estar preparando o slide, preparando material. Aula de exercício mesmo, é muito mais fácil eu estar ali no contato com vocês para identificar algum problema. Mas o EAD ele tem uma série de vantagens, principalmente para quem trabalha e estuda, sem sombra de dúvida. Né? Para conciliar os dois é muito mais fácil no EAD, eu acho, né? Porque tu não perde aquele tempo de locomoção até a escola e voltando, né? Só que tem algumas matérias aí que tu é obrigado a fazer do presencial, a prática, né? Como é que tu vai te Sim, formar no eletrotécnico e tu não montar um comando elétrico, né? por isso que Não eu adianta disse ficar, que eu acho. tem partes que é obrigado, senão não tem Por isso como que eu De disse. repente, se o cara tiver 1 ou 2 aulas na semana aí o cara se organiza Por isso que todo eu mundo, disse, hora que é bom para todo mundo. de repente os dois mundos em paralelo, Sim, né? sim. Disciplinas em que necessitem da aula efetivamente presencial, e não é toda a disciplina, são aulas eventuais, e aí tu organiza, segunda, quarta e sexta vai ter aula online, terça e quinta vai ter aula presencial. Fica meio híbrido. Assim fica bom. Mas isso é o que eu estou dizendo, são coisas que eu tô supondo, tá? Não é nada. São coisas que, se me perguntarem, eu repasso para eles, né? Mas é Nós uma. fizemos, por exemplo, nós fizemos um tempo atrás o de eletrônica, né? O primeiro, o Eletrônica 1, né? O professor já deu para nós. E a gente não viu um componente pessoalmente, né? Ele passou o que é um diodo, mas no máximo tu viu uma foto, o que é um capacitor. Então nós não tivemos nenhum contato com o dispositivo, né? Então é uma coisa que tu já te esquece mais rapidamente do que tu pegar o dispositivo na mão, ele já te explicar, ó, aqui é o polo dele, é assim Sim. que ele é ligado na placa. E a gente não teve nada disso, a gente só viu fotos. Sinceramente, tem muitos ali que eu já até me esqueci como é. Se eu ver de novo, acho que não vou saber. Tá? Tu tem mais dificuldade, né? Sim. O processo Fica... só vendo é bem foto. diferente. É bem diferente. Até questão, como medir, né? Tem uma disciplina mesmo de vocês que é medidas elétricas, que até eu ministrei para o outro
Aí eu tinha que ensinar como usar o amperímetro, como usar o multímetro, como usar o vatímetro. Claro que nem todos a gente tem na escola, né? Tipo, um cosfímetro para medir fator de potência. Mas aqueles mais utilizados, tu passa a teoria. Eu tentei passar vídeos para tornar um pouco mais visual, mas é bem complicado para o aluno, né? Para ele efetivamente aprender. Tem disciplinas que é bem complicado o EAD mesmo. Mas vamos ver como é que as coisas vão andando aí. Eu vou ver se eu vou semana que vem na escola, e aí qualquer coisa eu passo esse feedback aí que vocês estão me passando, eu passo para eles. Né? Até se falar com o garotão do RH lá para ele mandar uma mensagem no grupo, falar sobre o que vai acontecer, se vai, se não vai, se tem alguma previsão, porque ele não fala nada, se a gente não pergunta, ele não fala. Então, aí fica aquele negócio, sabe? A gente não pergunta, ele não fala, vai passando e quando vê já acabou. Não, agora quando eu for na escola, eu vejo o que eu consigo de um retorno aí disso aí, e aí qualquer coisa eu passo para vocês. Tá? Eu vou fazer a chamada aqui agora, tá? E aí a gente encerra a aula de hoje. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, fica à vontade, se não, uma boa noite, né? E a gente continua amanhã. Vamos à chamada, então. Deixa eu só abrir aqui os participantes, que às vezes a pessoa não responde. Alex? Estou aqui, professora, estou aqui presente, não estava conseguindo abrir o microfone. Tá bem. Obrigado por hoje. Carlos? Presente. Christopher? No chat respondeu. Cristiano? Presente. Diego? Aqui. Douglas? Aqui. Eliezer? Eu. Felipe? Presente. Ismael? Israel? Presente. Leonardo? Presente. Lucas? No chat. Michael? Presente. Marcos? Matheus Pinho? Presente. Matheus Lopes? Presente. Matheus Melo? Presente. Patrick? Presente. Thiago Rous? Thiago Borges? Thiago Oliveira? E Wagner. Aqui, professor. Certo, então, pessoal. Deus, né? Uma boa noite, então. Tá? E Boa a noite, gente se boa noite. vê amanhã de novo. Boa noite. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite.